Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Paixão. Hoje na nossa aula de História vamos falar sobre um conteúdo muito importante chamado mercantilismo. Esse conteúdo aí que vai dar origem a uma coisa muito conhecida, a um fenômeno muito conhecido até os dias atuais. É o famoso capitalismo. Então você vai conhecer as origens antes do capitalismo, como é que funcionava a economia, em que era baseada. Então, a nossa aula de hoje vai ser justamente nisso. Vamos lá? Então, meu aluno, essa é a pergunta clássica que podemos começar o nosso conteúdo e a nossa aula de hoje. O que foi o mercantilismo? Então, primeiramente, nós podemos dizer que o mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas adotado pelas nações europeias entre o século XV e o século XVIII. Então, veja, quando você for conceituar sobre o mercantilismo, quando você for defini-lo, você tem que lembrar que foi um conjunto de práticas. Não foi apenas uma prática, não foi um modo de produção, nós vamos debater isso daqui a pouco, mas sim um conjunto de práticas econômicas. Então, veja, essas práticas, elas podem ser vistas como um processo de transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Você deve lembrar que antes desse período do mercantilismo, nós tínhamos aí uma economia baseada totalmente em feudos. É aquela ideia do feudalismo, aquela ideia do camponês. Está lembrando que o tio já falou? Então, veja, esse momento de transição entre o modo de produção feudal para o modo de produção capitalista é justamente onde se encaixa o mercantilismo. Então, é a partir daqui que nós vamos dar prosseguimento. Não foi um modo de produção, mas sim uma prática econômica. Então, veja, o tio colocou para você, meu aluno e minha aluna, o não em maiúsculo, que é para você não esquecer disso. Você pode ver, acabar confundindo em uma prova e marcando como correto. Imagine que você pega uma prova e tem lá uma questãozinha dizendo: o mercantilismo foi um modo de produção econômico. Aí você para e diz: realmente, tinha a economia envolvida. Aí você acaba errando. Não foi um modo de produção. Foi o quê? Um conjunto de práticas econômicas. Muito bem, meu aluno. E aí o tio colocou para você um quadro de Claude Lorrain que representa um porto do mar francês de 1638, no momento fundamental do mercantilismo. É aquele período das grandes navegações, as expedições marítimas estavam efervescentes. Então é um período muito bom para que você se situe na história. Vamos dar continuidade? Mas essa também é uma pergunta. E aí, tio, como é que surgiu o mercantilismo? Meu aluno, o surgimento do mercantilismo, enquanto um conjunto de práticas econômicas, repito, está diretamente ligado ao fim do feudalismo e à formação dos estados nacionais modernos. Gravem esses nomezinhos. Logo após o período de finalização do feudalismo, de transição, o feudalismo começa entrando em declínio, surgem os estados nacionais modernos. É a partir daí que vai surgir uma característica chamada absolutismo, que daqui a pouquinho o tio vai falar mais. Por Estado Nacional Moderno, entende-se o conjunto de nações surgidas durante o processo de centralização do poder na figura do rei. Então veja, meu aluno, quando eu tenho o poder totalmente centrado nas mãos de um rei e toda e qualquer decisão passando apenas pelo rei, eu estou tendo um poder de uma forma absoluta. E de uma forma muito rasa, nós podemos entender assim essa forma de poder chamada absolutismo. Então, no momento em que os estados nacionais modernos começam se consolidando, cada estado que nesse momento não são os estados que hoje conhecemos, tá? Por exemplo, hoje nós temos vários estados aqui no Brasil, como por exemplo, São Paulo, Pernambuco, Alagoas, enfim. Nesse momento que estamos falando dos estados nacionais modernos, não são os mesmos estados. Esses estados, eles eram uma espécie de estados-nação, ou seja, cada um tinha ali uma representação muito maior.
Então, esses estados nacionais modernos, eles vão ser entendidos dessa seguinte forma, a partir de uma ideia absolutista, tá bom? Quais são exemplos, tio, de estados nacionais modernos? Perceba que eu abreviei ali, meu aluno. Eu coloquei ENM, mas justamente se refere a estados nacionais modernos. Então, quais são exemplos de estados nacionais modernos? Nós tínhamos a Inglaterra, a França, a Espanha, próprio Portugal, né? Então, veja, o surgimento dos estados modernos apoiou-se diretamente no poder da burguesia na luta para pôr fim aos privilégios de parte de nobreza feudal. Meu aluno, você quer uma dica, quer um conselho do tio Eduardo? Não esquece desse nomezinho aqui, ó. Burguesia. Quando estamos falando sobre esse processo de mercantilismo, não podemos esquecer dos burgueses. Eles têm um grande papel de desenvolvimento nesse período e não se pode falar de mercantilismo sem falar dos burgueses. E o que os estados nacionais modernos ganhavam com esse apoio à burguesia? Então essa aí pode ser uma pergunta que você esteja feito. Por quê, tio? O que é que a burguesia tinha a ver? O que é que eles ganhavam? Ou melhor, o que é que eles conseguiram? Então isso vamos continuar agora e debater. Os estados nacionais modernos e a burguesia. Então veja, meu aluno, o apoio à burguesia permitiu que essa classe investisse no desenvolvimento comercial e fatureiro. Aí eu lhe pergunto, que classe é essa que estamos nos referindo aqui na nossa aula? É claro que é a burguesia. Esse processo de desenvolvimento do comércio e da manufatura, ó, mais uma palavrinha importante aí, ó. Se você estiver fazendo a anotação, não esquece disso. Esse processo de desenvolvimento do comércio e da manufatura apoiou-se também na intensa exploração colonial que aconteceu no continente americano. Então, primeiro de tudo, quando falamos de manufatura, estamos nos referindo às manufaturas, por exemplo, têxteis. Então, observe aqui nesta pintura uma representação de uma dessas fábricas no processo de manufatura ainda. Então, também podemos destacar a exploração colonial que aconteceu no continente americano. Pois é, meu aluno, não vai esquecendo dessas informações importantes. Por consequência, ocorreu uma forte intervenção do Estado, aonde? Na economia. Muito bem. O que mais, tio? A expansão do comércio, exploração colonial, todas essas características formavam essa prática econômica que damos o nome de mercantilismo. Então, se você quiser observar quais foram as consequências ou características do mercantilismo, nós podemos resumir nisso aqui. É claro que é muito mais, mas se você precisar de um resumo bem abstrato, nós temos aqui, certo? Alguns historiadores chamam esse momento de capitalismo comercial, ou até mesmo início do capitalismo. Essas são características que você também não pode esquecer. Todos esses dois termos, o capitalismo comercial e o início do capitalismo, são termos para designar o mercantilismo. Cuidado para não esquecer disso, meu aluno. Vamos dar prosseguimento. Características do mercantilismo. Aqui a coisa começa a ficar boa, porque não tem como você esquecer disso, meu aluno. Olha, a primeira característica que podemos destacar é o metalismo, ou também chamado, você pode ver nos livros didáticos, como bulionismo. Esse princípio consistia em defender a acumulação de metais preciosos como principal forma de obtenção de riquezas. Esse conceito foi utilizado principalmente na Espanha, durante o reinado dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Então veja, meu querido, a ideia de riqueza de uma nação, ela não ia ser vista a partir de uma outra ótica, a não ser pela acumulação de metais preciosos. Quanto mais acumulassem metais preciosos, mais rico essa nação era. Muitas vezes até mesmo se fechando para negociar com outras nações. Próxima característica, o colbertismo, que aí sofreu uma grande influência de Jean-Baptiste Colbert, por isso que até recebeu este nome. É visto como o oposto, isto é, o contrário, do metalismo.
ocorria o incentivo ao desenvolvimento manufatureiro. Lembra daquela imagem que o tio mostrou? Então, é exatamente isso. Quanto mais investiam nessa área, mais observavam-se riquezas. Então, temos aí mais uma característica do mercantilismo. A próxima que nós temos é a balança comercial favorável. Muita atenção agora. Essa teoria defendia que a soma das transições comerciais de um Estado deveria ser o quê? Positiva. Ou seja, o volume de mercadorias vendidas deveria ser superior ao volume de mercadorias compradas. Tio, eu não entendi. Beleza, meu aluno, o tio facilita para você. Observe aqui do lado. O tio achou essa imagem que define exatamente esse processo de balança comercial favorável. Você tem aí mostrando para você uma balança, correto? Se eu pergunto a você, o que é que está pesando mais aqui? A diminuição de importações ou o aumento de importações? É claro que você vai me dizer que o que está mais pesado é o aumento de exportações. Mas antes de seguirmos, nós precisamos entender o que é importação e o que é exportação. Quando eu falo importar, eu estou me referindo a comprar, a trazer para dentro de minha nação. Quando eu falo em exportar, eu falo em vender, em colocar em outra nação, em ofertar em outra nação. Então, para que fiquemos com mais dinheiro, é melhor comprarmos mais ou vendermos mais? Então, é óbvio que para ganharmos mais dinheiro, nós ganharemos mais vendendo. Então, é justamente isso que o mercantilismo prega na balança comercial favorável. É necessário que haja um aumento de exportações para que a economia ela possa continuar. E qual é a base de toda essa lógica da economia? Nós temos um Estado forte, nós temos um protecionismo e nacionalismo econômico, nós temos o que mais? No quesito de importar, de comprar, nós temos o aumento das taxas alfandegárias. Que é isso, tio? Ou seja, para que evitasse eu comprar tanto, o que é que minha nação fazia? Aumentava os impostos na alfândega ao chegarem os produtos. E leis pragmáticas. Já no sentido da compra, das exportações, nós temos o desenvolvimento manufatureiro e temos também os monopólios e também a ideia do colonialismo. Então veja, meu aluno, que agora eu tenho certeza que você entendeu essa questão da balança comercial favorável. Pois é, meu aluno, finalizamos aqui a nossa aula sobre o mercantilismo. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se sobrou alguma dúvida, deixa comentário, mas não esquece, para ajudar o tio, nós precisamos se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, comentar e compartilhar. É isso, meu aluno. Até a próxima oportunidade. Até mais!